Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, termina o jogo na Jagadeiro Band News e aqui mesmo no YouTube um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Hoje, a eliminação do Ceará na Copa Sul-Americana, derrota por 1-0 diante do Jorge Wilstermann. Gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, cada vez crescendo mais o número de inscritos. Se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, se inscreve também, tem muito material exclusivo para a web, além das exibições dos nossos programas aqui do Futebolês, das transmissões dos jogos, enfim, tem sempre material bacana aqui no YouTube. Vamos falar do jogo, né? O Ceará entrou em campo dependendo só de si para se classificar. E logo aos 14 minutos de jogo veio a notícia que já estava 1-0 para o Arsenal do Sarandi diante do Bolívar, resultado que tirava a vaga do Ceará em caso de empate. E falando isso porque logo no início da partida já estava meio claro, eu falei isso na transmissão da Jagadeiro Band News FM, um caminho muito aberto pelo lado direito da defesa do Ceará. Aquela marcação do Gabriel Dias, ou a recomposição do Lima, houve um momento que inverteu, era o Mendonça que vinha cair pelo lado direito, não estava muito bem feita, tanto é que o Serginho deitava e rolava daquele lado. O caminho estava muito claro que era daquele lado que o Ceará tinha dificuldade de marcação. E logo depois que saiu o gol do Arsenal, era muito claro também que o Ceará ia ter que em algum momento assumir as rédeas do jogo. Só que já no primeiro tempo isso não acontecia. Não existia compactação, essa bola não circulava com o Oliveira, com o Charles, para chegar compactada ao trio de aproximação, ao Vina, ao Lima e ao Mendonça. Mendonça, de novo, fazendo uma partida tecnicamente muito ruim, além dessa questão de posicionamento do Ceará defeituosa, individualmente errando muito espaço. E o Ceará apostando numa estratégia, talvez encaixotado, vai surgir a questão da altitude também, mas eu acho que você pode jogar mais organizado, mesmo com a questão da altitude, de estratégia de bola longa, procurando principalmente o Jael. E essa estratégia de bola longa, quando você joga a 2.500 metros de altitude, ela é errada por dois motivos, principalmente. Primeiro que você vai botar alguém para correr feito um louco numa altitude onde ele não é acostumado. Segundo, a questão da bola do ar rarefeito, ela ganhar mais velocidade, a chance desse lançamento ser impreciso, ela é muito maior. Tanto que o Ceará, ofensivamente falando, no primeiro tempo, se resumiu a uma finalização do Lima. Não aconteceu mais nada. O time não tinha aproximação, não tinha chegada, era bola longa procurando o Jael. E para completar, defensivamente muito desorganizado. Muito desorganizado mesmo. Não conseguia bloquear, fechava às vezes uma linha até de 6 defensores, porque fechava os dois zagueiros, os dois laterais e os dois externos para fechar. E mesmo assim, o time boliviano encontrava espaços, principalmente pelo lado esquerdo, fazendo tabela, fazendo jogada de aproximação. E, na real, o resultado já não foi 1-0 para o Jorge Wilstermann, pelo menos 1-0, porque o Richard foi muito bem na primeira etapa, três boas defesas, uma delas no chute do Osório espetacular, deixando o Ceará vivo para o segundo tempo, para tentar buscar uma reação no segundo tempo, quando o placar já lá de Sarandi já estava 2-0 para o Arsenal, ou seja, a fatura já estava praticamente liquidada no jogo da Argentina. E ainda no primeiro tempo o Lima se contundiu, veio a entrada do Johnny Gonzalez. Na transmissão eu abri o microfone também e falei, o Johnny ainda até o momento não fez nada. O Ceará está apostando em bola longa e intensidade. Eu já teria colocado o Saulo Mineiro naquela situação, porque não envia no Johnny Gonzalez jogador para entregar isso ofensivamente. Volta do intervalo, o time vem com mais duas substituições, o Saulo Mineiro entra no lugar do Jael, entra o Fernando Sobral no lugar do Charles, muito provavelmente para tentar corrigir essa marcação do lado direito. O time dá ali um sinal de fumaça no comecinho, mas depois baixou a temperatura, o jogo continuou muito mais do Jorge Wilstermann do que do Ceará, que ainda apostava nessa bola longa, tinha dificuldade da aproximação, quando fazia a saída de bola muito defeituosa, rifava demais essa posse de bola, e, de novo, o corredor lá do lado direito, lado esquerdo de ataque do Jorge Wilstermann era aberto. O Serginho teve chance de finalização, aliás, o Serginho por muito pouco não faz um golaço ainda no primeiro tempo, nessa história de cortar para o lado e bater no gol. E o gol surgiu, obviamente, naquele lado. O Patido Rodrigues não foi com o Serginho, foi com o Patido Rodrigues, deixou invertir de posição, faz uma jogada, vem por dentro, Gabriel Dias correndo atrás dele, ninguém dá uma pressão, ele abre, escolhe a hora certa de chutar, marca um belíssimo gol. Um pouco antes, numa jogada um pouco mais por dentro, o próprio Osório já tinha acertado a trave na batida, muito parecida, ninguém chegava para bloquear e já estávamos ali com 29 minutos do segundo tempo e o Ceará precisando virar o jogo. Nem mesmo na base do abafa o Ceará conseguiu alguma coisa de muito produtivo. Foi ofensivamente um time muito frágil.
Depois o Guto Ferreira já tinha tirado o Vina para colocar o Jorginho, já tinha colocado o Marlon em campo também, para botar alguém com mais combustível no tanque, como gostam de falar os treinadores. Mas a verdade é que não surtiu muito efeito. O time foi muito apático, muito apático. Nem mesmo aquela gana de jogo decisivo, o campeonato pode acabar aqui, a gente via. E na real o placar ainda não foi 2-0, porque no final o Richard fez mais uma grande defesa. O goleiro do Ceará evitou uma derrota ainda mais elástica, mas obviamente, como a gente sabe das convenções de resultados, não conseguiu evitar a desclassificação do Ceará, que obviamente não aconteceu só nesse jogo. Atuação ruim contra o Arsenal aqui em Fortaleza, o jogo contra o Bolívia em La Paz, o pênalti perdido pelo Jael, tudo isso arrebata de precisar do resultado nesse jogo. E aí, quando precisou fazer valer de novo, não conseguiu. A vantagem que o Ceará tinha de depender só de si, perdeu para o pior time do grupo, perdeu para o time que perdeu de todo mundo. Então, é uma desclassificação muito dolorida, mas não aconteceu só hoje. Os jogos anteriores que acarretaram nisso. Porém, na atuação de hoje, a gente viu talvez uma das piores atuações do Ceará desde que Guto Ferreira assumiu o clube, ainda antes da paralisação devido à pandemia, ainda em 2020. Agora é que é aquele momento que nós vamos ver o grau de estabilidade do departamento de futebol do Ceará. Todas as competições do que se acostumou, convencionou-se a chamar de primeiro semestre no futebol brasileiro, né, porque o primeiro semestre o segundo semestre só começa em julho, mas as competições que acontecem, o estadual, a Copa do Nordeste e Sul-Americana, o Ceará não conseguiu sucesso. Perdeu a final da Copa do Nordeste podendo jogar para empate, depois perdeu a final do Campeonato Cearense para Fortaleza, e o fio lá de esperança da Copa Sul-Americana acaba hoje. Então, muito trabalho lá em Porangabuçu para detectar erros, detectar deficiências, lamber as feridas, entender o que aconteceu, principalmente nesse jogo de hoje, por que o time não conseguiu em momento algum render. Acho que vai se usar muito a palavra da altitude, mas, repito, mesmo com o problema da altitude, dava para ser um time minimamente organizado, defensivamente falando, mesmo precisando do resultado de ataque. O time já dava sinais de desorganização defensiva no primeiro tempo, e eu bato nessa tecla porque é uma das boas características do trabalho do Guto Ferreira, é ter um time consistente de forma defensiva. E depois, quando precisou atacar, para você ter uma ideia, o Ceará finalizou 3 vezes em direção ao gol a partida inteira. Aquele chute do Lima no primeiro tempo, um chute de fora da área do Bruno Pacheco e uma cobrança de falta do Mendonça já depois dos 35 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 1-0 para o Jorge Wilson e a situação para lá de complicada. Eu fico por aqui, agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo, agradeço a você que está inscrito no canal. Repito, se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, se inscreva, tem muito material exclusivo na web só por aqui. Vou lá.